A política brasileira é marcada por movimentos bruscos, reviravoltas inesperadas e estratégias que muitas vezes parecem contrariar a lógica imediata. Mas entre todas as surpresas recentes, poucas tiveram o impacto da decisão de Tarcísio de Freitas de abandonar a corrida presidencial. Até pouco tempo atrás, ele era considerado um dos principais nomes da oposição, um candidato competitivo, capaz de atrair apoios importantes, dialogar com diferentes setores da sociedade e representar uma alternativa sólida ao governo atual. Sua desistência, portanto, não apenas muda o tabuleiro político de 2026, mas também abre uma série de interrogações sobre o futuro da direita no Brasil, o papel das lideranças emergentes e os rumos que a eleição deve tomar daqui em diante. A saída de Tarcísio não aconteceu de forma abrupta. Nos bastidores, já se falava em pressões, dilemas internos e cálculos eleitorais que indicavam um cenário difícil. O ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo vinha enfrentando uma série de desafios. De um lado, precisava carregar a herança de ter sido um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro em seu governo. Isso lhe dava uma base sólida entre os bolsonaristas, mas ao mesmo tempo deixava refém das comparações constantes com o ex-presidente. De outro, buscava se apresentar como alguém capaz de dialogar com o empresariado, com o centro político e até mesmo com setores mais moderados da sociedade. Essa equação, no entanto, não era simples. Agradar a todos sem perder sua identidade política era uma tarefa quase impossível. Os números das pesquisas eleitorais mais recentes também não ajudavam. Apesar de figurar entre os principais nomes, Tarcísio começou a perder espaço à medida que outras figuras da direita buscavam protagonismo. A falta de uma unificação clara em torno de seu nome gerava insegurança. Ao mesmo tempo, Lula e o PT, mesmo enfrentando um ambiente de críticas e desgaste natural de governo, ainda mantinham uma base forte e consolidada. O cenário mostrava que, para Tarcísio, a disputa seria não apenas árdua, mas também arriscada. Um desempenho abaixo do esperado poderia comprometer não só sua imagem nacional, mas até mesmo sua trajetória política em São Paulo, onde ainda tinha muito a construir. Mas talvez o fator mais determinante para sua desistência tenha sido a crescente divisão dentro da própria direita. O bolsonarismo, que deveria ser um apoio natural e decisivo, estava fragmentado. Parte da base insistia em manter Jair Bolsonaro como principal liderança, mesmo diante das dificuldades jurídicas e políticas que ele enfrentava. Outra ala defendia nomes alternativos, como Michele Bolsonaro ou mesmo figuras mais jovens e menos desgastadas. Nesse ambiente, Tarcísio se via cercado. Para alguns, era considerado o sucessor natural do bolsonarismo, para outros, representava uma traição silenciosa, alguém que buscava se afastar de Bolsonaro para ganhar espaço próprio. Essa ambiguidade corroía sua força. A relação com o próprio Jair Bolsonaro também pesou. Embora Tarcísio sempre tenha se mostrado leal, o ex-presidente nunca demonstrou total disposição em abrir mão do protagonismo. Nos bastidores, havia relatos de que Bolsonaro se sentia incomodado com a ascensão de Tarcísio e com a possibilidade de ver um ex-aliado assumir a liderança da direita de maneira independente. Esse clima de desconfiança minava as chances de um apoio unificado. Para complicar, o entorno de Bolsonaro começou a pressionar por outros nomes, e isso deixou Tarcísio em uma posição delicada. Seguir em frente poderia significar enfrentar resistências internas tão fortes quanto as externas. Ao anunciar sua saída da corrida, Tarcísio buscou um tom equilibrado. Disse que a decisão foi tomada por responsabilidade, que não queria dividir ainda mais a direita e que preferia continuar seu trabalho em São Paulo, onde poderia entregar resultados concretos para a população. Enfatizou que não se tratava de desistência da política, mas de um recuo estratégico, um gesto de maturidade para evitar o que chamou de aventura eleitoral. Sua fala foi cuidadosamente calculada para não soar como derrota, mas sim como prudência. No entanto, a repercussão não deixou dúvidas. Sua ausência na disputa redesenha completamente o cenário. Para a direita, a saída de Tarcísio é um golpe duro. Ele era visto como o nome mais competitivo, alguém capaz de dialogar tanto com a base bolsonarista quanto com setores mais amplos da sociedade. Sem ele, o campo oposicionista perde força e clareza. Quem assume esse espaço? Eduardo Bolsonaro, que já se coloca como pré-candidato, é um nome forte junto à militância, mas enfrenta resistências enormes no centro político e dificuldades em conquistar apoios fora da bolha. Michele Bolsonaro,
por sua vez, carrega o peso de ser uma figura carismática, mas ainda sem experiência administrativa ou política concreta. Outros nomes, como Romeu Zema ou Ratinho Júnior, aparecem como possibilidades, mas sem a mesma projeção nacional de Tarcísio. No centro e na esquerda, a notícia foi recebida quase como um presente. Para o PT e para Lula, a saída de Tarcísio facilita o caminho rumo a uma candidatura menos fragmentada. O governo sabe que, sem uma oposição forte e organizada, as chances de reeleição aumentam consideravelmente. Já para os partidos do centro, abre-se um espaço para se colocar como alternativa, capturando eleitores de direita moderada que não se identificam nem com o radicalismo bolsonarista, nem com o projeto petista. Ainda assim, a decisão de Tarcísio não significa o fim de sua carreira política. Pelo contrário, muitos analistas acreditam que ele está pensando no longo prazo. Ao preservar sua imagem e evitar uma derrota em nível nacional, ele mantém intacta sua força em São Paulo, onde pode consolidar seu legado e construir uma base ainda mais sólida. Isso o coloca em posição estratégica para futuras disputas, seja em 2030 ou em outro momento. Em política, paciência muitas vezes vale mais do que ousadia precipitada. Mas o que realmente levou Tarcísio a recuar? Os bastidores falam em pressões do empresariado, que preferia não se comprometer em uma disputa tão polarizada neste momento. Há também quem diga que sua própria equipe avaliava riscos demais em enfrentar Lula diretamente, sem garantias de um segundo turno confortável. Outro ponto mencionado é sua vida pessoal. Tarcísio nunca escondeu o peso que a exposição pública tem em sua rotina familiar, e isso pode ter influenciado em sua escolha por não se lançar à arena presidencial agora. O impacto imediato de sua saída será sentido nas próximas semanas. Pesquisas precisarão ser refeitas, alianças rediscutidas e partidos reorganizados. O campo da direita, que já era fragmentado, agora corre o risco de se dividir ainda mais. Se não houver uma liderança clara, a chance de que Lula e o PT avancem com menos resistência cresce de forma significativa. Por outro lado, isso pode abrir espaço para surpresas. Figuras menos cotadas podem ganhar relevância justamente pela ausência de Tarcísio. Em termos de narrativa política, a desistência dele também tem peso simbólico. Ela mostra que o Brasil vive um momento de incerteza, em que até mesmo nomes fortes hesitam diante da disputa mais importante do país. Ao contrário de outras épocas, em que candidatos entravam na corrida mesmo com poucas chances, hoje o custo de uma derrota é maior, e a cautela passou a ser a regra. Tarcísio entendeu isso e preferiu esperar. No fim das contas, sua saída não é apenas um episódio isolado, mas um capítulo que revela muito sobre o momento atual da política brasileira, a dificuldade da direita em se unificar, a força ainda presente do PT, a fragmentação do eleitorado e a importância cada vez maior do cálculo estratégico. Tarcísio sai da corrida, mas não sai do jogo. Ele continuará sendo peça central nos próximos anos, seja como governador de São Paulo, seja como potencial candidato em futuras eleições. E talvez essa seja a maior lição dessa reviravolta. Na política, saber a hora de avançar é tão importante quanto saber a hora de recuar. Tarcísio escolheu recuar agora, mas o futuro ainda pode reservar a ele uma nova chance de disputar, em condições mais favoráveis, o posto mais alto da República.